Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. 6 horas e 2 minutos, não dá tempo de tomar água, Letícia Petter. Está começando o Audioblog, eu sou Ana Paula Peixe. Eu sou Letícia Petter. E eu, Charles Henrique. Sim, o Audioblog está começando. O assunto é a maior alta do mundo. Imóveis, dê uma folga para sua mente. A revista Mundo Simples fala sobre a importância de devagar. E vamos falar sobre vários outros. O que importa é que agora tem um time de futebol. Me conta do time de futebol da Mais Eduardo Martins. O Charles é goleiro. Fazer um vídeo, né? O Charles é goleiro e já me disseram que o Charles é brabo, que ele fica indignado quando ele não consegue defender. O Charles é o cara. Quando alguém faz alguma coisa errada, ele diz: ei, só um pouquinho aí. Ele gosta de, na segunda-feira, mostrar os roxinhos. Ah, tem uns roxinhos do jogo de futebol que aconteceu no sábado. Todo sábado o pessoal da Mais FM joga futebol. Dá o quê? Dá 14 pessoas, né? É, uma galera. Pessoas. Amigos e adjacentes, né? Não, mas assim... qual goleiro que gosta de tomar gol? Me digam. Você fica bravo. Eu fico bravo. Eu fico bravo que a bola passa. Onde está o espírito de competitividade? O que importa é competir e não ganhar. Que bobagem que a nossa mãe dizia, né? Eu quero é ganhar, minha filha. Como você devia dar um pulinho nesse jogo? Do jogo? Fazer a narração. Sabe quando vai ser o dia que eu vou narrar um jogo? No mesmo dia que eu vou casar, nunca. Acho que você vai casar na arena. Vem pra cá, vem. Quem quer dinheiro? Quem quer? Esse final de semana eu tava tão indignado. Quem quer goleiro? De carro novo, de 1.100, carro novo. Lê, o que tu tá sentindo nesse momento? A gente não vai botar ela inteira como outra. A gente vai fazer umas coisas mais leves, assim, mais legais. Vai ficar mais bonito. Eu passava pelo carro de cima. O carro precisa ser pro Não, imagina, que é isso. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu olhava pra ele, né? Bom, vamos falar sobre o site da revista Mundo Simples, que traz uma matéria: dê uma folga para sua mente. A importância de devagar. Charles Henrique, você que é sociólogo, caminhando pelas ruas de Joinville, é impossível não devagar. Essa pauta é criminosa. Ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo torturante. Essa pauta... Eu acabo divagando muito, pensando muito. Ao mesmo tempo que eu tô divagando, a mente não tá pegando leve em momento algum. E Einstein disse que uma vez evoluída ou aumentado o tamanho dessa mente, nunca mais volta ao tamanho original. Ou seja, é o problema. A gente nunca mais vai voltar a ser o que era. Graças a Deus por isso, né? Que bom. Amém. Isso, mas ao mesmo tempo, quanto mais conscientes, mais pensantes, mais responsáveis, Só sei que nada sei, né? Isso. Só sei que nada sei, só sei que tem muita responsabilidade sobre o que sei, mesmo que seja pouco, porque na verdade às vezes pode ser muito. Meu Deus! Ou às vezes pode ser suficiente. Nós estamos divagando. Suficiente. Sim, isso é devagar. Isso é devagar. Isso é devagar. Era isso que não os filósofos... devagar. Os gregos já faziam no liceu. Eu ia dizer, isso que os filósofos já faziam, isso que os romanos já faziam. A matemática, a solução de um problema matemático é feita da reunião de diversas referências. E o que vale é chegar à resposta, mesmo que para isso seja necessário um período de devaneio que pode levar centenas de anos. Matemáticos já resolveram questões em centenas de anos? Sim. Letícia Petter, você que estudou matemática? Existe aí. Pós-graduado em matemática? A pauta está falando sobre o teorema de Fermat demorou mais de 350 anos para ser resolvido. E o matemático que o solucionou estudou por 7 anos até chegar à solução. Nesse meio tempo, provavelmente houve momentos em que o matemático se distanciou do teorema para arejar a mente. Claro, quando fica muito em cima ali, às vezes está muito em cima de um ponto fixado que não consegue. Não, comigo já aconteceu de dormir e acredito que a mente continuar resolvendo e acordar, de repente acordar e aí eu sentar e resolver o problema. Qual é o problema? E não aconteceu nenhuma nem duas, várias vezes. Você que é professor de matemática, agora você vai fazer um grande aconselhamento aqui no Audioblog. Creio que muitos se sentirão felizes. Para quem não gosta de matemática,
Qual é a solução? Quem não gosta de matemática é porque não conhece. É porque não conhece. Porque a usabilidade, a amplitude do assunto. E porque talvez também não tenha tido um bom professor. Talvez existem muitas pessoas que têm traumas. Falando sobre devagar e dar uma folga para sua mente na publicidade e propaganda, viajar é o combustível para a criação. Tem que deixar a mente expandir novos horizontes. Mas a viagem na maionese publicitária tem suas regras e todas bem estabelecidas. O criativo de uma agência precisa dar vazão a uma série de pensamentos para vender ou divulgar um produto, por isso ele precisa, além de um repertório criativo e imaginativo, também sim ter disciplina. Ao pensar em como vender um produto ou ideia, é imprescindível apelar para a mente racional. Só assim você consegue criar uma conexão entre o lúdico e o real. Então você pode ter uma grande ideia, mas você precisa conhecer o cliente, o público-alvo do cliente, os dados do cliente, ter o release, né, ter o briefing do cliente, para que você possa fazer aquilo que é uma grande ideia se tornar realidade para aquele cliente. E eu acho que no marketing, na publicidade e propaganda, a primeira vista você tem que mandar o recado. Ninguém tem que pensar, o que significa essa campanha. Tem que ser para todos os públicos. O que essa campanha quis dizer, o que esse outdoor está falando. Porque se você tiver que repensar, já não passou a mensagem. Isso. Por que pensar? Pensar resulta de várias articulações. E quando pensamos é como se estivéssemos nos retirando do mundo, mesmo que seja para pensar sobre o que é real. O ser humano é incapaz de ficar no mesmo lugar, de se bastar com as mesmas coisas sempre. Daí ele divaneia, divaga e vai encontrando pistas que o levem a um estado além daquele em que ele está, para que ele vá adiante. O pensar na ciência. Pensando no que pode vir a ser, ou melhor, viajando sobre o futuro, cientistas, criadores, intelectuais e gente comum vão delineando a evolução do pensar, da criação e da história. O que seria da medicina sem a penicilina? Ou da aeronáutica sem o helicóptero, desenhado por Leonardo da Vinci ainda no século XV e se tornado realidade no século XX? Ao observar as anotações de Da Vinci, muitas delas podiam parecer uma grande viagem naquela época, mas várias ideias dessa salada resultaram em coisas reais, como por exemplo, o automóvel. Agora vem a questão do preconceito. É comum as pessoas relacionarem as palavras devaneio, divagação e viagem a ideias desconexas, sem sentido, loucas, e pessoas que querem fugir da realidade. Não é isto, gente. Freud afirmava que sonhar acordado era algo do mundo infantil e neurótico. Ele afirmou que devagar era uma falha de disciplina mental. Mas não é bem assim. Dependendo da disciplina, claro, você consegue executar isso com mais qualidade. Alguns estudiosos que o seguiram acabaram por taxar crianças mais viajantes de desatentas e hiperativas, enquadrando muitas delas como portadoras do TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Só que realmente, eu estou lendo um livro chamado Crianças Índigo, eu comecei a ler, dei uma parada, Crianças Índigo, que nós achamos em Curitiba, na La Selva, no aeroporto, Afonso Pena, e ele fala sobre as crianças desse século que têm uma programação espiritual e mental diferente mesmo. Deus as criou com outro propósito, para um novo propósito, diferente do que nós éramos. Então nós temos que acompanhar algumas coisas e entender que não é porque elas são diferentes que significa que a gente tem que dopar as crianças para mantê-las sob controle. Os pais precisam aprender a educar e dar a atenção correta para essas crianças porque elas têm a sua característica. Não significa que ela é hiperativa. E passar valores. O mundo atual é moldado na produção, no ser multitarefa, e as crianças foram arrastadas junto com essa concorrente, tanto que aos 7 anos já tem agendas lotadas como a de executivos. Às 8 estudar, às 9 balé, às 10 não sei o quê. Hoje o lema é fazer, cumprir, apresentar, fazer. Tudo dentro de prazos determinados e não sobra muito tempo para viajar nas ideias, executar melhor ou de um jeito mais criativo, diferente. Domênico de Massi fala muito sobre isso no Ócio Criativo. Sim. Leiam esse livro, O Ócio Criativo, de Domênico de Massi. Fala sobre como a criatividade e essa coisa do devagar e dos relacionamentos ficou obsoleta, infelizmente, nas relações humanas e no trabalho. Ele fala de uma nova perspectiva do trabalho no livro O Ócio Criativo, Domênico de Massi. É muito bom, leiam esse livro. Algumas pessoas olham torto para o devaneio porque parece que ele atrapalha a produtividade desejada pelos moldes atuais, mas o devaneio é parte da condição humana e também da criatividade. Com a mente livre para flanar, esse termo é muito sociológico, muito filosófico. Flanar. O flaneur. Flaneur é aquele que sai olhando, observando e divagando sobre as coisas, né? O ser humano exercita a imaginação e transita para outros lugares, recolhe material para criar, fica mais receptivo a insights. Insight quer dizer aquela grande ideia, aquela ficha que cai. E aí é claro que com isso você vai se enriquecendo o mundo que vive, o trabalho que faz, as pessoas ao seu redor.
Em todo o processo criativo, seja na poesia, na matemática, é necessária também uma dose grande de disciplina mental. Ou seja, não acho que só devagar é importante, tem que ter disciplina. Fazer coisas e executá-las também. Tem que seguir o método. Exatamente. O ideal é um balanço, uma abertura para os dois lados, ou seja, equilíbrio entre o método e a disciplina e o devagar. O ideal é ter as duas qualidades, devaneio e pensamento lógico. Esse é o ideal. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no audioblog. Boa noite, Ana. Boa noite, Letícia. Boa noite, Charles Henrique. Boa noite. Boa noite, Marco. Eu trago hoje uma notícia agora que saiu há poucos minutos aqui na internet e comunicado oficialmente, até plantão na Globo. Até plantão na Globo? Até plantão na Globo. O Antônio Palocci pediu afastamento do cargo em nota, emitiu que é bom se afastar porque o seu... não estava conseguindo explicar um patrimônio que Se multiplicou em 20 vezes. 20 vezes em 4 anos. Em 4 anos. 4 anos. Mas 2006 a 2000. E já que o espaço é de imprensa, esse espaço é para falar de mídia, falar Não há de nada jornalismo. comprovado sobre isso, mas há essa especulação, é isso, Marco? Há essa especulação, porque na verdade ele multiplicou o patrimônio dele em 20 vezes no período de 2006 a 2010, quando ele saiu do governo Lula, também saído pelo escândalo do Mensalão, e abriu uma empresa de consultoria. E essas empresas de consultoria, quem trabalha em Brasília, quem conhece os meandros do poder em Brasília, os lobbies têm facilidade, obviamente, de orientar empresas, grandes multinacionais, e as multinacionais também têm interesse de usar pessoas que são ligadas ao governo para fazer seus negócios, né? Enfim, toda o desenvolvimento da sua empresa. E o caso Palocci ele é muito notório, porque o caso Palocci surgiu justamente por causa de uma denúncia da imprensa. O caso surgiu com a Folha de São Paulo, que denunciou o caso durante meses, através de uma fonte na Receita Federal, que mostrava que ele, através de um projeto que ele tem, a empresa do qual ele é proprietário, prestava serviços de consultoria para empresas, e no período de 2006 a 2010, a empresa consideraram a experiência do ministro, que de janeiro de 2003 até março de 2006 fazia parte do governo Lula. Então, ele só na metade, assim, só no ano passado, no final do ano passado, a empresa dele faturou 20 milhões de reais. No último mês do ano, em dezembro, caiu na continha do Palocci 20 mil reais. Ele estava prestes a assumir o governo Dilma Rousseff e era praticamente já um ministro quase definitivo, já estava definido, e caiu na conta dele 20 milhões de reais, que era de uma consultoria. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. Então, rapidamente, eu vou trazer aqui uma notícia sobre o nosso aeroporto. Nosso aeroporto que em dias como o de hoje, por exemplo, com chuva, ele não opera por falta de um equipamento, o tal ILS, um instrumento que ajuda os aviões, quando não tem teto, a pousar aqui no aeroporto de Joinville. O prefeito Carlito Mers e o secretário Rodrigo Tomasi, de Desenvolvimento Econômico, foram até Brasília reivindicar a agilidade na instalação desse equipamento que foi prometido para 2011 pelo Ministério da Defesa e não vai sair em 2011, vai ficar um novo prazo, ficou para o inverno de 2012. Vamos prestar atenção nesses prazos. O equipamento custa 1,5 milhão de euros. É muito dinheiro. E então o prazo é para 2012. Se é 1,5 milhão de euros, são 4 milhões de reais mais ou menos, por aí. É muita coisa, 4, 5 milhões de reais. Quase 4. E 65% dos voos cancelados até hoje no aeroporto de Joinville teriam como acontecer se esse equipamento existisse. O euro tá o quê? 2,80? 3? Como é que tá? 3 e pouco, não é? 3 e pouco. Então em torno de 3, 4 milhões. É uma vergonha que o governo federal está fazendo com Joinville. A gente, às vezes tem que criticar e às vezes tem que elogiar. Ponto pro Carlito que tem lá para Brasília reivindicar, porque é extremamente importante para a cidade de Joinville. O Luiz Henrique até hoje não conseguiu. Que coisa mais engraçada, né? Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.